Existe algo que muitos cristãos desejam profundamente, mas poucos realmente desenvolvem ao longo da vida. Algo que pode mudar completamente a forma como uma pessoa toma decisões, enfrenta problemas e entende os acontecimentos ao seu redor. Algo que separa uma vida espiritual confusa de uma caminhada guiada pela presença de Deus. Esse algo se chama discernimento espiritual. Muitas pessoas perguntam constantemente: como posso saber se Deus está falando comigo? Outras perguntam: como reconhecer quando Deus está guiando meus passos? E há ainda aquelas que enfrentam decisões difíceis e ficam em dúvida se aquilo que estão sentindo vem realmente de Deus ou apenas de seus próprios pensamentos. Esse tipo de pergunta não é novo. Ao longo da história da fé cristã, homens e mulheres sempre buscaram entender como reconhecer a direção divina em meio às vozes, emoções e circunstâncias da vida. E um dos pregadores que mais falou sobre esse assunto foi o evangelista Billy Graham. Durante décadas pregando para milhões de pessoas ao redor do mundo, ele ensinava algo simples, mas extremamente profundo. Deus fala com as pessoas, mas é preciso aprender a reconhecer sua voz. Não porque Deus esteja distante, mas porque o coração humano muitas vezes está cheio de outras vozes. Vivemos em um mundo cheio de barulho, opiniões por todos os lados, conselhos diferentes, pressões sociais, medos, desejos pessoais, emoções intensas. Tudo isso pode confundir a mente e dificultar perceber quando Deus está realmente direcionando algo. É exatamente por isso que o discernimento espiritual é tão importante. Discernimento não significa adivinhar o futuro. Não significa interpretar cada acontecimento como um sinal misterioso. Discernimento significa desenvolver sensibilidade espiritual suficiente para perceber quando Deus está conduzindo algo em sua vida. E segundo Billy Graham, essa sensibilidade não surge por acaso. Ela cresce quando uma pessoa decide caminhar perto de Deus. Muitas vezes as pessoas pensam que reconhecer a direção de Deus depende de sinais extraordinários. Elas imaginam algo dramático, sobrenatural ou inexplicável. Mas na maioria das vezes, Deus guia de formas muito mais simples e profundas. O primeiro lugar onde Deus revela sua vontade é através da palavra. A Bíblia não é apenas um livro religioso. Ela é um guia espiritual capaz de iluminar decisões, corrigir caminhos e revelar princípios que ajudam a distinguir o que vem de Deus e o que não vem. Quando alguém enfrenta uma decisão e começa a compará-la com aquilo que a palavra ensina, muitas respostas começam a aparecer. Se uma escolha vai contra os princípios bíblicos, dificilmente essa direção vem de Deus. Mas quando algo está alinhado com a verdade revelada nas Escrituras, isso já se torna um forte indicativo de que aquele caminho pode estar sendo guiado pelo Senhor. Esse é um dos motivos pelos quais tantas pessoas se sentem espiritualmente confusas. Elas buscam sinais, mas ignoram aquilo que Deus já revelou claramente. O discernimento começa quando alguém aprende a ouvir a palavra antes de ouvir qualquer outra voz. Mas existe algo ainda mais profundo. O discernimento não acontece apenas através de conhecimento. Ele também nasce da comunhão com Deus. Segundo Billy Graham, muitas vezes Deus fala ao coração de uma pessoa durante a oração, não necessariamente com palavras audíveis, mas com algo que ele descrevia como uma convicção interior profunda. É aquela sensação de paz que surge quando uma decisão está alinhada com a vontade de Deus. Talvez você já tenha vivido algo assim. Um momento em que, mesmo diante de incertezas externas, existia uma tranquilidade inexplicável dentro do coração. Como se algo dissesse silenciosamente que aquele era o caminho correto. Essa paz interior, muitas vezes, é um dos sinais mais claros da direção divina. Mas também existe o oposto. Às vezes, uma oportunidade parece perfeita aos olhos humanos, mas algo dentro do coração gera inquietação, uma sensação de alerta, uma falta de paz que não pode ser ignorada. Esse também pode ser um sinal importante. Deus muitas vezes guia não apenas abrindo portas, mas também criando desconforto interior, quando algo não faz parte do propósito para a nossa vida. Discernimento espiritual significa aprender a prestar atenção nessas direções sutis. Mas existe outro elemento que também faz parte desse processo: as circunstâncias. Ao longo da história bíblica,
Vemos muitas vezes Deus usando acontecimentos da vida para direcionar pessoas, portas que se abrem inesperadamente, caminhos que se fecham sem explicação, oportunidades que surgem no momento certo, desafios que acabam redirecionando alguém para algo maior. Segundo Billy Graham, Deus pode usar até mesmo dificuldades para conduzir uma pessoa ao propósito correto. Isso significa que nem todo obstáculo é um problema. Às vezes é proteção, nem toda porta fechada é derrota. Às vezes é direção. Mas aqui existe um ponto extremamente importante. Nem toda emoção, sensação ou coincidência deve ser interpretada automaticamente como um sinal divino. Esse é um erro comum. Algumas pessoas começam a enxergar sinais em tudo, mas ignoram aquilo que a palavra ensina. Outras seguem apenas sentimentos, sem examinar se aquilo realmente vem de Deus. Discernimento verdadeiro exige equilíbrio, exige oração, exige conhecimento da palavra, exige sensibilidade espiritual. E quanto mais uma pessoa caminha com Deus, mais natural se torna reconhecer sua direção. Assim como um filho aprende a reconhecer a voz do pai em meio a muitas outras vozes, o cristão aprende a reconhecer a direção de Deus à medida que fortalece sua comunhão com Ele. Mas existe algo ainda mais importante que precisa ser entendido. Muitas vezes Deus já está falando, mas a pessoa não percebe. Não porque Deus não esteja guiando, mas porque o coração está ocupado demais com outras coisas, preocupações, ansiedades, distrações, medos. Quando a mente está cheia de ruído, fica difícil perceber a direção de Deus. É por isso que a vida espiritual precisa de momentos de silêncio, oração e reflexão. Momentos onde o coração desacelera o suficiente para ouvir. Talvez neste momento você esteja enfrentando decisões importantes. Talvez exista algo na sua vida que precisa de direção. Talvez você esteja se perguntando se Deus está realmente guiando seus passos. Se essa é a sua situação, existe uma verdade extremamente importante que você precisa lembrar. Deus não tem prazer em deixar seus filhos confusos. Ele deseja guiar, deseja orientar, deseja conduzir cada passo de quem confia nele. Mas para reconhecer esses sinais, é necessário desenvolver discernimento espiritual. E esse discernimento cresce quando alguém decide buscar a Deus de forma sincera. Se essa mensagem já está fazendo sentido para você, escreva agora nos comentários uma frase simples, mais poderosa: Senhor, guia os meus passos. Essa declaração é mais do que um comentário. Ela é uma oração. E se você acredita que aprender a reconhecer os sinais de Deus pode transformar completamente a maneira como você vive, deixe o seu like neste vídeo e inscreva-se no canal. Assim você ajuda essa mensagem a alcançar outras pessoas que também estão buscando direção espiritual. Porque na próxima parte vamos entender algo ainda mais profundo. Vamos descobrir por que tantas pessoas confundem a voz de Deus com seus próprios sentimentos e como evitar esse erro que pode levar a decisões espiritualmente perigosas. E o que você vai descobrir a seguir pode mudar completamente a forma como você interpreta os acontecimentos da sua própria vida. Existe um erro muito comum quando as pessoas começam a buscar direção espiritual. Elas acreditam que qualquer emoção forte, qualquer coincidência inesperada ou qualquer pensamento intenso automaticamente significa que Deus está falando com elas. Mas a realidade espiritual é mais profunda do que isso. E por essa razão, o discernimento se torna algo absolutamente essencial para quem deseja caminhar com sabedoria. Ao longo de sua vida de ministério, Billy Graham alertava frequentemente que um dos maiores perigos para o cristão é confundir seus próprios desejos com a voz de Deus. O coração humano pode ser extremamente convincente quando quer algo. Às vezes, uma pessoa deseja tanto uma oportunidade, um relacionamento, um caminho ou uma decisão específica que começa a interpretar qualquer pequeno sinal como confirmação divina. Mas o discernimento verdadeiro exige calma, oração e principalmente comparação com aquilo que Deus já revelou nas Escrituras. Deus nunca vai direcionar alguém para algo que contradiga sua própria palavra. Esse é o primeiro filtro espiritual que protege o coração de enganos. Imagine alguém que sente um forte desejo
de seguir determinado caminho, mas esse caminho envolve atitudes que a Bíblia claramente ensina que não são corretas. Não importa o quanto a emoção pareça forte ou convincente, isso já revela que aquela direção não vem de Deus. Esse princípio simples já evita muitos erros espirituais, mas existe algo ainda mais profundo. Nem toda decisão errada parece errada no começo. Algumas parecem extremamente boas à primeira vista. Elas podem trazer vantagens, reconhecimento, oportunidades financeiras ou até aparentar ser um caminho mais fácil. E é exatamente nesses momentos que o discernimento espiritual se torna ainda mais necessário. Porque Deus não guia apenas pelo que parece bom aos olhos humanos. Ele guia pelo que está alinhado com o propósito eterno. Há momentos em que uma porta se abre, mas não é a porta certa. Há momentos em que uma oportunidade parece perfeita, mas não faz parte daquilo que Deus deseja construir na vida de alguém. E nesses momentos, apenas a sensibilidade espiritual pode evitar escolhas precipitadas. Talvez você já tenha vivido algo assim. Uma situação onde tudo parecia certo no início, mas depois de algum tempo ficou claro que aquele caminho trouxe mais confusão do que paz. Muitas vezes, isso acontece porque a decisão foi tomada baseada apenas em emoção, impulso ou pressão externa. O discernimento espiritual ensina algo diferente. Ele convida a pessoa a parar, refletir, orar e buscar direção antes de agir. Segundo Billy Graham, uma das formas mais claras de perceber a direção de Deus é observar a paz interior que acompanha uma decisão. Não uma paz superficial, mas uma convicção profunda que permanece mesmo quando existem desafios. Essa paz não depende das circunstâncias externas. Às vezes, o caminho que Deus aponta pode ser difícil, exigir coragem ou até sacrifício. Mas mesmo assim, existe uma certeza silenciosa dentro do coração. É como se algo dissesse calmamente que aquele é o caminho correto. Mas quando algo não vem de Deus, muitas vezes o coração sente inquietação. Mesmo que externamente tudo pareça perfeito, existe uma sensação de alerta que não desaparece. Aprender a ouvir essa voz interior exige maturidade espiritual. E essa maturidade não surge de um dia para o outro. Ela cresce à medida que alguém fortalece sua comunhão com Deus. Quanto mais tempo alguém passa em oração, mais sensível se torna ao mover de Deus. Quanto mais alguém estuda a palavra, mais fácil se torna reconhecer quando algo está alinhado com a verdade. Quanto mais alguém aprende a confiar em Deus, menos depende apenas das próprias emoções. Esse processo de crescimento espiritual é semelhante ao desenvolvimento de qualquer relacionamento profundo. Quanto mais convivência existe, mais fácil se torna reconhecer a voz da outra pessoa. É por isso que cristãos maduros, espiritualmente, muitas vezes conseguem perceber direções que outras pessoas não conseguem ver com clareza. Não porque tenham poderes especiais, mas porque aprenderam a caminhar perto de Deus. E existe algo ainda mais interessante. Deus nem sempre guia através de respostas imediatas. Às vezes ele guia através do tempo. Muitas pessoas querem respostas instantâneas para todas as decisões da vida. Querem saber imediatamente qual caminho seguir, qual escolha fazer, qual direção tomar. Mas em muitos casos Deus permite que o tempo revele aquilo que é realmente correto. O tempo pode confirmar uma direção. O tempo pode revelar intenções. O tempo pode mostrar se algo realmente traz paz, ou apenas entusiasmo momentâneo. Por isso, o discernimento também exige paciência. Nem toda decisão precisa ser tomada rapidamente. Às vezes, esperar em oração é parte da direção de Deus. Esse tipo de espera fortalece a fé e protege o coração contra escolhas precipitadas. Outra forma pela qual Deus pode orientar uma pessoa é através de conselhos sábios. Ao longo da história bíblica, vemos repetidamente a importância de buscar orientação com pessoas espiritualmente maduras. Deus muitas vezes usa conselhos para trazer clareza quando alguém está confuso. Mas até mesmo isso exige discernimento. Nem todo conselho reflete a vontade de Deus. Por isso é importante buscar orientação com pessoas que demonstram sabedoria espiritual e uma vida alinhada com os princípios bíblicos.
Quando uma decisão é examinada através da palavra, confirmada em oração, acompanhada por paz interior e apoiada por conselhos sábios, as chances de estar caminhando na direção correta se tornam muito maiores. E ainda assim existe algo que precisa ser lembrado. Mesmo quando estamos buscando direção de Deus, ainda somos humanos. Podemos cometer erros, podemos interpretar algo de forma equivocada. Mas a graça de Deus é maior do que nossos erros. Deus não abandona aqueles que sinceramente desejam segui-lo. Ele corrige caminhos, redireciona passos, abre novas oportunidades e muitas vezes até usa nossas falhas para nos conduzir a algo melhor. Isso mostra que o discernimento não é sobre perfeição, é sobre humildade e dependência de Deus. É reconhecer que precisamos da direção divina todos os dias. Talvez neste momento você esteja tentando entender algo específico em sua vida. Talvez exista uma decisão importante diante de você. Talvez existam sinais, sentimentos ou circunstâncias que parecem confusos. Se esse é o seu caso, lembre-se de algo muito importante. Deus não está distante da sua jornada. Ele conhece cada dúvida, cada medo, cada decisão que você precisa tomar. E Ele deseja guiar aqueles que buscam sua direção com sinceridade. Por isso, continue orando. Continue buscando na palavra. Continue pedindo sabedoria. Porque quanto mais você se aproxima de Deus, mais fácil se torna reconhecer sua voz. Se essa mensagem está falando ao seu coração, escreva agora nos comentários uma frase simples, mas cheia de significado. Senhor, ensina-me a reconhecer tua voz. Essa declaração pode se tornar o início de um novo nível de sensibilidade espiritual em sua vida. E se você acredita que mais pessoas precisam aprender sobre discernimento espiritual, deixe seu like neste vídeo e inscreva-se no canal. Assim você ajuda essa mensagem a alcançar outras pessoas que também estão buscando direção em suas vidas. Porque existe ainda algo muito profundo que precisamos entender. Nem todos os sinais de Deus aparecem em momentos de tranquilidade. Às vezes Deus fala exatamente nos momentos mais difíceis da vida. E compreender isso pode mudar completamente a forma como você interpreta os desafios que enfrenta. E compreender isso pode mudar completamente a forma como você interpreta os desafios que enfrenta. Porque existe uma ideia muito comum que precisa ser corrigida. Muitas pessoas acreditam que, se Deus está guiando algo, então tudo precisa acontecer de forma fácil, tranquila e sem dificuldades. Mas a realidade da fé bíblica mostra algo muito diferente. Ao longo das Escrituras, vemos repetidamente Deus guiando pessoas para caminhos que não eram necessariamente fáceis, mas que eram corretos. Muitas vezes a direção divina não leva imediatamente para conforto, mas para crescimento. E é exatamente nesse ponto que o discernimento espiritual se torna ainda mais importante. Quando uma dificuldade aparece, algumas pessoas imediatamente pensam que aquilo significa que Deus não está naquele caminho. Mas nem sempre é assim. Em muitos casos, os desafios fazem parte do processo pelo qual Deus fortalece a fé e prepara alguém para algo maior. Billy Graham ensinava frequentemente que a fé verdadeira não se desenvolve apenas nos momentos de alegria, mas também nos momentos de prova. É nos momentos de pressão que o coração revela se realmente confia na direção de Deus ou se depende apenas de circunstâncias favoráveis. Pense em quantas histórias bíblicas mostram exatamente isso. Homens e mulheres que foram guiados por Deus, mas que enfrentaram dificuldades no caminho. Desafios que, à primeira vista, poderiam parecer sinais de fracasso, mas que, na verdade, eram parte de um plano maior. Isso mostra algo muito importante sobre discernimento. Nem toda dificuldade significa que você saiu da vontade de Deus. Às vezes, significa exatamente o contrário. Às vezes, significa que você está no processo de crescimento que Deus está conduzindo. Esse entendimento muda completamente a maneira como alguém interpreta a própria vida. Em vez de olhar para cada obstáculo como sinal de derrota, a pessoa começa a perguntar: o que Deus pode estar me ensinando através disso? Em vez de entrar em desespero diante de cada problema, ela começa a buscar sabedoria
para entender o propósito por trás da situação. E isso cria um tipo de maturidade espiritual que poucas pessoas desenvolvem. Mas existe outro ponto extremamente importante. Deus nem sempre fala através de eventos dramáticos ou milagres visíveis. Muitas vezes ele fala através de pequenas impressões no coração, uma inquietação silenciosa, um pensamento persistente que direciona a mente para algo específico, uma convicção tranquila que permanece mesmo quando ninguém mais percebe. Esses momentos podem parecer simples, mas frequentemente são formas pelas quais Deus orienta o coração de alguém. Mas aqui entra novamente a importância do discernimento, porque também existem pensamentos que não vêm de Deus. Existem emoções momentâneas que podem confundir. Existem influências externas que podem parecer espirituais, mas que na verdade são apenas reflexos do ambiente ao redor. Por isso, cada impressão interior precisa ser examinada com sabedoria. Está alinhada com a palavra? Traz paz verdadeira? Ou apenas entusiasmo momentâneo? Permanece com o tempo ou desaparece rapidamente? Quando uma direção passa por esses filtros espirituais, ela começa a revelar mais claramente se vem de Deus ou não. Outra maneira pela qual Deus frequentemente orienta é através de mudanças inesperadas nas circunstâncias. Às vezes, uma situação que parecia estável começa a mudar de forma inesperada. Algo que parecia garantido deixa de existir. Um caminho planejado se fecha. Esses momentos podem gerar medo ou frustração, mas muitas vezes são exatamente a forma pela qual Deus redireciona a vida de alguém. Quantas histórias existem de pessoas que olharam para trás e perceberam que aquilo que parecia uma perda, na verdade, foi proteção? Ou que uma porta fechada acabou levando a uma oportunidade muito maior? O discernimento espiritual permite olhar para essas situações com uma perspectiva diferente. Em vez de ver apenas o problema imediato, a pessoa aprende a confiar que Deus ainda está conduzindo a história. Que essa confiança cria paz mesmo em momentos de incerteza. Mas existe um detalhe que muitas pessoas esquecem. Reconhecer os sinais de Deus não significa que todas as respostas virão imediatamente. Algumas direções se revelam lentamente. Alguns caminhos só fazem sentido quando olhamos para trás. Algumas decisões exigem caminhar pela fé antes de entender completamente o que Deus está fazendo. Esse tipo de caminhada exige confiança, exige humildade, exige a disposição de continuar buscando a presença de Deus mesmo quando as respostas ainda não estão totalmente claras. Billy Graham costumava lembrar que Deus não promete mostrar todos os detalhes do futuro, mas promete guiar os passos daqueles que confiam nele. E essa promessa muda tudo, porque quando alguém realmente acredita nisso, não precisa viver dominado pela ansiedade de controlar cada detalhe da vida. Ela aprende a dar um passo de cada vez, aprende a buscar direção diariamente, aprende a confiar que Deus é capaz de conduzir até mesmo caminhos que parecem incertos. Esse tipo de fé traz liberdade. Liberdade do medo constante de errar. Liberdade da pressão de tentar prever tudo. Liberdade para viver com confiança na presença de Deus. Talvez neste momento, você esteja olhando para a sua vida e tentando entender algumas situações. Talvez existam portas que se fecharam e você ainda não compreendeu o motivo. Talvez existam oportunidades surgindo e você esteja tentando discernir se elas realmente fazem parte da vontade de Deus. Se esse é o seu caso, lembre-se de algo extremamente importante. Deus não abandona aqueles que buscam sua direção. Ele pode guiar através da palavra, pode guiar através da oração, pode guiar através de paz interior, pode guiar através de circunstâncias, pode guiar através de conselhos sábios. E muitas vezes ele guia através de uma combinação de todos esses elementos. Quando alguém aprende a observar esses sinais com humildade e sensibilidade espiritual, a vida começa a fazer mais sentido. Decisões passam a ser tomadas com mais sabedoria. Ansiedades começam a diminuir e a confiança em Deus começa a crescer. Mas existe ainda um último aspecto extremamente poderoso sobre discernimento espiritual que precisa ser entendido. E esse ponto final pode transformar completamente
a maneira como você enxerga a sua caminhada com Deus. Porque reconhecer os sinais de Deus não é apenas sobre tomar decisões corretas, é sobre desenvolver um relacionamento vivo com Ele. E quando alguém entende isso, tudo muda. E quando alguém entende isso, tudo muda. Porque o discernimento espiritual deixa de ser apenas uma ferramenta para tomar decisões e passa a ser parte de um relacionamento profundo com Deus. Não se trata apenas de saber qual caminho escolher em momentos difíceis. Trata-se de viver de maneira sensível à presença de Deus todos os dias. Esse era um dos pontos que Billy Graham mais enfatizava em suas mensagens. Ele dizia que Deus não quer apenas orientar decisões ocasionais na vida de alguém. Deus deseja caminhar diariamente com aqueles que o buscam. Ele deseja que a fé seja algo vivo, constante, presente em cada escolha, em cada pensamento e em cada atitude. Quando uma pessoa começa a desenvolver esse tipo de relacionamento com Deus, o discernimento se torna algo natural. Não porque ela tenha respostas para tudo, mas porque aprende a depender menos de si mesma e mais da direção divina. A vida deixa de ser guiada apenas por impulsos, pressões ou emoções momentâneas e passa a ser conduzida por uma confiança mais profunda na presença de Deus. Isso muda a forma como alguém enfrenta problemas. Em vez de reagir com desespero diante de cada dificuldade, a pessoa começa a buscar primeiro a direção de Deus. Em vez de tomar decisões precipitadas, ela aprende a esperar, orar e observar aquilo que Deus pode estar revelando através das circunstâncias. E com o tempo, algo extraordinário acontece. A pessoa começa a perceber a presença de Deus em detalhes da vida que antes passavam despercebidos. Pequenas respostas de oração, proteções que aconteceram sem que ela percebesse, caminhos que se abriram no momento certo, direções que surgiram exatamente quando parecia não haver saída. Esses momentos fortalecem a fé de uma maneira profunda, porque mostram que Deus realmente está presente na jornada. Mas existe algo ainda mais importante. O discernimento espiritual também protege contra enganos. O mundo está cheio de vozes que tentam influenciar pensamentos, decisões e valores. Algumas parecem atraentes, outras parecem convincentes, mas nem todas conduzem ao caminho correto. Sem discernimento espiritual, uma pessoa pode facilmente seguir caminhos que parecem bons no início, mas que acabam trazendo confusão, frustração e arrependimento. É por isso que a Bíblia constantemente incentiva os cristãos a buscar sabedoria e entendimento espiritual. O discernimento funciona como uma espécie de luz que ilumina decisões, ajudando a separar aquilo que vem de Deus daquilo que simplesmente parece bom aos olhos humanos. E quanto mais alguém fortalece sua comunhão com Deus, mais clara se torna essa luz. A oração passa a ter mais profundidade. A leitura da palavra passa a trazer mais entendimento. A presença de Deus passa a ser percebida com mais clareza no cotidiano. Isso não significa que a vida se torna perfeita ou livre de desafios, mas significa que existe uma segurança interior muito maior, uma confiança de que Deus está guiando cada passo, mesmo quando nem todos os detalhes são visíveis. Talvez neste momento você esteja buscando exatamente isso. Talvez exista dentro de você um desejo sincero de entender melhor a direção de Deus. Talvez você queira aprender a reconhecer quando Ele está abrindo portas, quando está fechando caminhos ou quando está simplesmente pedindo que você confie mais nele. Se esse é o seu desejo, existe uma verdade que pode trazer grande esperança. Deus não esconde sua direção daqueles que realmente desejam encontrá-la. Ele se revela a corações sinceros. Ele guia aqueles que buscam sua presença. Ele orienta aqueles que escolhem confiar mais na palavra do que nas próprias emoções. E muitas vezes o primeiro passo para desenvolver discernimento espiritual é simplesmente pedir isso a Deus. Uma oração simples, mas poderosa. Senhor, ensina-me a reconhecer a Tua voz. Essa oração abre espaço para que Deus comece a trabalhar no coração de uma forma especial. Aos poucos ele vai moldando pensamentos, trazendo sabedoria, criando sensibilidade espiritual e fortalecendo a fé. E quando alguém começa a viver dessa forma, a vida espiritual deixa de ser apenas uma crença e passa a ser uma
experiência real de caminhada com Deus. Agora eu quero te convidar a fazer algo simples, mas muito significativo. Se você deseja desenvolver mais discernimento espiritual em sua vida, escreva nos comentários: Deus guia os meus passos. Essa pequena declaração pode parecer simples, mas ela representa um coração disposto a buscar direção divina. E se essa mensagem falou ao seu coração, deixe também o seu like neste vídeo e inscreva-se no canal. Assim você ajuda essa palavra a alcançar outras pessoas que também estão procurando entender os sinais de Deus em suas vidas, porque muitas pessoas estão vivendo confusas, sem saber qual caminho seguir, quando na verdade Deus está disposto a guiar cada passo daqueles que confiam nele. E lembre-se sempre desta verdade: reconhecer os sinais de Deus não é algo reservado apenas para líderes espirituais ou pessoas consideradas extraordinárias. É algo que pode acontecer na vida de qualquer pessoa que decide caminhar perto de Deus, ouvir sua palavra, buscar sua presença e confiar na direção que Ele revela ao longo do caminho. Quando isso acontece, a vida ganha uma nova perspectiva. As decisões se tornam mais sábias, a fé se fortalece e o coração aprende a descansar na certeza de que Deus continua conduzindo cada detalhe da história.